Na Contações de hoje eu vou trazer o mito de Eros e Psique. Quero começar indicando esse livro aqui para vocês, Amor e Psique, de Erich Neumann, que ele traz o conto de Apuleio e ele traz uma interpretação psicológica do conto, falando sobre o desenvolvimento da psique feminina, e é interessantíssimo. Tá? Então, eu vou trazer uma parte do conto e vou trazer uma parte da interpretação que ele fala, apenas para deixar vocês com um gostinho de quero mais, para vocês irem buscar o livro, que realmente é super interessante. Então, vamos lá para o conto. Existia um rei, certo? Que tinha 3 filhas, que eram 3 filhas muito bonitas, porém uma delas, a mais jovem, chamada Psique, tinha uma beleza que era indescritível, não existiam palavras para que pudessem expressar a beleza dessa jovem. E o que aconteceu? Os boatos sobre a beleza dela, o boato que começou a rolar foi de que ela seria uma nova Afrodite. E aí as pessoas das cidades, né, começaram a deixar de viajar para fazer adorações a Afrodite e passaram a viajar para admirar a beleza de Psique. Então, quando a Afrodite soube que isso estava acontecendo, ficou furiosa, ficou com muita raiva e quis se vingar de Psique. Então, ela chamou seu filho, Eros, né, o próprio Cupido, e bolou um plano para se vingar de Psique. Disse para ele: olha, você vai fazer ela se apaixonar por uma criatura muito horrorosa, uma criatura péssima, e ela vai viver a vida sofrendo muito. Aí ele falou: tá certo. O que acontece? Ela tinha toda essa beleza, porém ninguém se aproximava dela. As irmãs se casaram com maridos de outras cidades, de outros países, e ela ficou sozinha, ela vivia muito só, ninguém se aproximava dela, ela vivia uma solidão profunda e ela tinha muito ressentimento, inclusive dessa beleza toda, né, que a fazia ficar tão só. Então ela vivia muito triste. E até que os seus pais também viviam arrasados com essa situação, o seu pai resolveu ir consultar o oráculo de Apolo para ver o que poderia ser feito. Então, o que ele ouviu no oráculo foi: você precisa levá-lo para um rochedo que fique num monte muito alto e entregá-la para as núpcias mortais, né? Ela precisa ir vestida de noiva e lá vocês vão deixá-la e ela vai ser entregue para essas núpcias mortais, ou seja, é como um casamento mortal, ela vai casar e vai morrer ao mesmo tempo, e ela vai casar, o seu genro não vai ser um mortal, vai ser uma criatura que inferniza a vida de todo mundo, de deuses imortais. Aí o pai dela obedeceu com muita tristeza, sofrendo muito, então todo mundo da cidade fez um cortejo para levá-la até esse lugar, né? E ela estava até conformada, até consolou os pais, né? E assim foi, lá ela ficou sozinha, com muito medo do que iria acontecer. E acontece que ela foi levada por um vento muito suave até um castelo muito lindo, com muitas riquezas, com muito ouro, né? E aí nesse castelo ela foi bem tratada, ela foi levada para tomar um banho, mas ela não via ninguém, ela só ouvia vozes. E na hora de dormir, ela estava com muito medo pela sua virgindade, porém, ela recebeu uma visita de um homem que ela não conseguia ver, ela apenas conseguia sentir e ouvir, mas que a tratou com muito carinho, com muito cuidado, e essa visita foi muito boa. Então, esse marido ia visitar todas as noites, mas quando estava amanhecendo o dia, ele ia embora. Antes de amanhecer o dia, ele ia embora. E ela nunca via o rosto dele. Ela nunca o via, né? Na verdade, ela não sabia como ele era. Mas ela estava entregue ao prazer, né? Ela estava curtindo muito
essa relação estava sendo, na verdade, muito diferente da tragédia que todo mundo tinha imaginado. Inclusive, o seu pai estava definhando de tanta tristeza, imaginando que a filha estava morta. E aí as irmãs também estavam muito tristes, as irmãs estavam tentando encontrá-la, e ela soube que ela ficou preocupada com a família, que estava muito preocupada com ela. E começou a dizer para o marido que gostaria muito de ter algum contato com as irmãs. E ele dizia, não, você não pode ter contato com ninguém. Pra gente manter a nossa felicidade, você não pode ter contato com ninguém, você não pode contar pra ninguém o que tá acontecendo. E aí ela insistiu e ele foi e falou, então tá, traga as suas irmãs aqui, vou permitir que você traga as suas irmãs, mas não fale nada sobre mim. E aí as irmãs foram levadas até o castelo, ela deu muito ouro às irmãs, inventou uma mentira sobre o marido, primeiro falou que o marido era um jovem, e depois em uma segunda visita falou que o marido era um velho. E aí as irmãs se encheram de inveja e começaram a bolar um plano para destruir a vida da Psique. Né, e começaram a falar, olha, esse seu marido na verdade é um monstro, ele é rodeado de cobras, ele é perigoso, você precisa matá-lo. Enquanto o marido dizia, não dê ouvido às suas irmãs, elas vão acabar com a nossa felicidade. Se você algum dia olhar para mim como eu realmente sou, essa nossa felicidade vai acabar. Se você der ouvidos a elas, elas vão acabar com a nossa felicidade. E as irmãs diziam, você precisa olhar para quem ele é, você precisa matá-lo, não era nem olhar apenas, você precisa matá-lo. Você precisa de um plano para matá-lo. Até que a Psique se convenceu de que precisava matar o marido. Então ela se armou com um punhal, né, e uma vela. E o marido veio para passar a noite com ela, como de costume, e quando ele dormiu, ela foi matá-lo. Porém, na hora ela não teve coragem, na verdade ela aproximou o candeeiro para poder ver melhor e pôde vê-lo, né? E aí ela viu que ele era o próprio Eros, né? Ela viu que ele tinha asas, que ele era muito jovem, muito bonito, tinha os cabelos muito louros e brilhosos, e ela ficou completamente apaixonada quando olhou para ele como ele realmente era. E ela se arrependeu profundamente do plano de assassiná-lo. Porém, quando ela estava nesse momento completamente apaixonada, que foi dar um beijo nele, pingou uma gota de óleo do candeeiro. E ele acordou e a viu com o punhal na mão. Então ele olhou para ela e falou que eu disse para você não dar ouvido às suas irmãs. E aí foi embora, eles se separaram. Ela ficou arrasada, destruída, né? Na verdade, depois disso, Afrodite descobriu que ele não tinha obedecido a ela, ao invés de fazer com que Psique se apaixonasse por uma criatura horrível, ele foi se apaixonar por ela, né? E se envolver com ela e casar com ela. Então, Afrodite começou a fazer todo um plano de vingança, e aí eu não vou poder contar para vocês o que aconteceu depois, porque não vai dar tempo, e vocês vão poder descobrir lendo o livro. O livro vai discutir vários aspectos da psique feminina, mas eu vou trazer para o vídeo de hoje apenas um, tá? Que é essa questão da projeção, de um aspecto que está no inconsciente da psique e que é representado pelo que as irmãs dizem. Então, quando as irmãs chegam para ela e dizem, o seu marido é um ser perigoso, monstruoso, elas representam, na verdade, um aspecto do inconsciente da psique, que é um ódio ao masculino, né? Que é um aspecto do matriarcado, que é essa raiva de uma escravidão do feminino diante do patriarcado, sabe? E aí é uma coisa de a psique precisa conviver com um ódio
ao monstro e um amor ao marido. Ela só pôde amar o marido de verdade quando ela pôde olhar para ele como ele realmente é, né? Porque quando ela olhou para ele como ele realmente é, ela não estava olhando para ele nem apenas com a projeção da sombra, né? Com a projeção de uma sombra que odeia o masculino, e nem com uma projeção infantil que olha para um homem como um ser divino, né? Então ela pôde olhar para ele como um homem que integra as duas coisas, o que há de inferior e o que há de superior. Então ela sai desse lugar de uma mulher ingênua que foi tomada por esse ser que a encheu de prazer e que ela não pode questionar e que ela não pode olhar para ele, né? Que vivia dizendo, você vai ser feliz se você não questionar, se você não olhar. Então ela saiu do paraíso. Ela saiu do paraíso porque questionou a realidade. Então há aí uma ampliação de consciência, né, no sentido de que há uma possibilidade de haver uma relação, uma construção de uma relação com esse homem de verdade, com menos projeção.